Cíntia Valim é professora também da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro, e nos dá muita honra também de estar presente conosco, pela sua já vasta experiência no ensino público. Eu acredito que deva ter também questões de extrema relevância para dividir conosco hoje, né? Então, muito obrigada, viu, Cíntia? Obrigada por estar presente hoje. Obrigada, Tereza. Saúde os companheiros, Antônio, Bárbara, Crica. Eu sou professora já da Rede Municipal há 11 anos, sou professora há 15 anos, me formei pela UERJ. Bárbara, é um prazer ver os companheiros que militam desde o movimento estudantil, assim como eu. Fui diretora de centro acadêmico, assim que a minha trajetória política começa, né, lá no movimento estudantil. Então, acho que é fundamental a gente fortalecer os nossos companheiros na universidade desde o movimento estudantil, porque é assim que a nossa base política começa, né? A gente sabe que é fundamental a discussão, e não só, né, os movimentos secundaristas também são fundamentais para a nossa formação política, não só na universidade. Eu atuo hoje na sala de aula, mas tenho uma experiência com gestão municipal também, já trabalhei na gestão da Secretaria de Educação por 2 vezes como assessora. Então, além da experiência do chão da escola, como a gente costuma dizer na rede municipal, né, tenho a experiência da gestão também, da macrogestão. Trabalhei como assessora lá no nível central da SME, então tenho uma visão de cima, né, desse gigante educacional, e essa leitura desses processos é bem importante também para a construção de políticas da educação da nossa cidade. Já fui coordenadora de equipe, não na rede pública, mas na rede privada. Então, assim, desde a gestão da coordenação mais no pequeno, né, no micro, até essa grande gestão, acho que isso se soma à nossa experiência da sala de aula, e é muito importante para essa construção. Com certeza. Muito obrigada por vocês terem estado presentes. E a Cíntia é candidata a vereadora pelo PSB. Em primeiro lugar, é importante a gente pensar que, assim, como a Bárbara falou, né, a pandemia foi um fato novo em 2020, mas as nossas escolas fecharem, infelizmente, não é um fato novo. As nossas escolas têm um histórico de fechamento, e não é de fechamento esporádico. A gente sabe que em muitas comunidades as nossas escolas fecham, algumas por alguns dias em sequência, principalmente por conta de conflitos, né? E ter um plano para atender escolas fechadas é algo que a Secretaria Municipal de Educação já deveria ter. E não ter esse plano, na verdade, é um reflexo do nosso desgoverno, né? A Prefeitura Municipal do Rio, ela é um desgoverno, e isso se reflete na Secretaria Municipal de Educação. A gente não tem uma política municipal de educação séria, né? A gente não tem um plano para a educação dessa cidade, e por isso a gente não tem, né, nada organizado por parte da Secretaria Municipal de Educação para atender essas escolas fechadas. A gente sabe que as escolas têm, cada diretor tem, cada professor tem um plano para... minha escola ficou fechada 2 dias, ficou fechada 1 semana. A escola tem, ela está organizada, mas o papel da Secretaria Municipal de Educação deveria ser, né, nortear, ter um caminho para facilitar a vida de cada gestor e a vida de cada professor de forma geral, né, garantir um plano organizado, até porque a gente sabe que o aluno se movimenta no território, né? O aluno que mora na Zona Oeste, ele pode se mudar para a Zona Norte, ele pode se mudar para a área central da cidade, e ter um trabalho organizado como rede faz sentido, de alguma forma, né? E a gente não tem. O que a pandemia fez, na verdade, foi escancarar problemas que já existem há muito tempo dentro da nossa secretaria. A gente que está lá no chão da escola sabe disso muito bem, né? Problemas relacionados à estrutura das nossas escolas, relacionados a essa falta de rumo, falta de norte que a Secretaria de Educação tem. Os problemas relacionados à conectividade, a gente sabe muito bem que tem escola nossa que não chega à internet. Não é que não tem internet para o aluno e para o professor usar, não chega à internet. Escolas que só tem computador na secretaria, e que isso é reflexo nas nossas escolas, mas também se reflete nas famílias dos nossos alunos, né? Se fala muito hoje em dia, né, de ensino híbrido, que a pandemia vai trazer um novo paradigma, mas, na verdade, quando a gente olha para a estrutura das nossas escolas, a gente tem que dar uns 5 passos atrás, porque a gente tem que pensar na estrutura básica do que não tem dentro das nossas escolas, né, e que a gente vai
precisar para rearrumar, né? Hoje, professores voltaram para dentro das escolas, se apresentaram, né, em escolas que não tiveram uma adequação, né, para que as pessoas possam voltar, né? O indicativo é da greve pela vida, eu sou totalmente a favor, né, de que as pessoas não retornem para esses espaços, mas há pessoas que vão retornar, a gente sabe disso, infelizmente, e essas escolas não receberam as adequações necessárias, a gente sabe disso, né? Então, assim, a pandemia ela foi um processo que veio para escancarar a falta de estrutura e a falta de rumo que a gente tem nas políticas educacionais do Rio de Janeiro, que afetam cada vez mais os nossos estudantes, né? E aí, respondendo à segunda pergunta, eu acho que a gente tem que olhar os projetos, vamos dizer assim, né, que costuma chamar de extracurriculares, e que eu acho uma temeridade a gente chamar de extracurriculares, porque isso é extremamente curricular, né? São dois caminhos, né? Os alunos, eles aprendem de formas muito diversas, né? Ninguém aprende só sentado numa cadeira dentro das quatro paredes da sala, e muito menos dentro da escola apenas, né? Então é fundamental que a gente invista cada vez mais em projetos fora dos muros da escola, ou utilizando todos os espaços da escola de formas muito variadas, né? Eu costumo fazer projetos com os meus estudantes, né, que eu falo que é do bimestre contínuo, né, em que a gente tem um projeto só no bimestre, com 2 aulas, vamos dizer assim, tradicionais, expositivas, e o restante do bimestre é construído, e eles podem usar qualquer espaço da escola para estudar. A diretora passa assim: cadê teus alunos? Estão por aí. E eu circulo pela escola junto com eles e orientando os grupos em espaços diferentes para que eles construam. E isso é óbvio que é fundamental que seja feito fora da escola, mas a gente está vivendo um período de pandemia, né? E aí, para que a gente leve os alunos para outros espaços, a gente demanda que ou eles vão pegar um transporte, né, um trem, um metrô, ou que seja feito um contrato com uma empresa, né, de ônibus, de turismo, e a gente vai colocar todos esses estudantes dentro desse ônibus para levar esses estudantes para um lugar. Então, assim, como que a gente faria essa logística para transportar esses estudantes dentro de um período pandêmico, né? Então, assim, é fundamental a gente pensar em atividades, né, que extrapolem o modelo tradicional de aula, isso é fundamental, é claro, mas, assim, dentro de um período de pandemia, o que eu penso é que a gente precisa, né, investir na estrutura, né, de modelos que a gente consiga resguardar a saúde dos nossos estudantes. Espaços abertos são fundamentais, mas a gente tem que pensar em, assim, se a gente vai ter a logística de transportar esse aluno num transporte, né, eu penso que a gente esbarra numa estrutura que não sei se seria viável, né? Sim. São questões de se pesar, né? O que é prioritário, né? É uma pena isso, porque a importância da educação em espaços não formais, nós que vivemos isso, fazemos disso o nosso trabalho, a gente sabe o valor pedagógico disso, né? Muito importante. A minha pergunta é: de que forma os vereadores podem ajudar a promover o envolvimento da família, que a gente sabe que família, a comunidade da escola, faz toda a diferença com a qualidade do ensino, aproveitamento daquelas crianças. Então, de que forma você pode promover o envolvimento da família com a escola, sobretudo o acolhimento aos alunos e professores no retorno pós-pandemia? Então, vamos lá fazer um revezamento. Cíntia, que ainda não começou, começa para a gente, querida. Então, vamos lá. Começo, sim. Então, você falou da eleição de diretores, eu acho que são 2 temas importantes para a gente falar, né? Infelizmente, muitas vezes, em muitas escolas, o que se vê é um envolvimento da comunidade escolar só em 2 momentos, né? Reunião de pais, que o responsável vai ali só para ouvir falar mal do filho dele, né? E em processos de eleição da equipe gestora, né? E esse não é o melhor cenário que a gente pode ter numa escola para envolvimento de famílias responsáveis, né? A gente tem instâncias que são, vamos dizer assim, formais, né? Uma delas é o Conselho Escola-Comunidade, onde os pais são presentes, envolvidos e representados, e um caminho é o fortalecimento de fato do Conselho Escola-Comunidade. A gente sabe que em muitas escolas o SEC é uma instância apenas pro forma, porque ele tem que existir, e aí muitos diretores indicam pais, né, que já estão ali próximos para estar no SEC, e de fato não é uma instância forte,
que está ali para discutir com a comunidade os rumos daquela escola. Então, é fundamental, né, que nós, como vereadores, atuemos para o fortalecimento dos SECs, né? Uma segunda questão é que a gente consiga trabalhar, né, para que haja, hoje, a eleição de diretores, ela é estabelecida por decreto, né? A cada ano muda esse decreto. Então, trabalhar, de repente, para que haja uma construção legislativa, né, para garantir a eleição de diretores via projeto de lei, né, que se faça isso, né, uma construção de um consenso para um processo legislativo mesmo, né, não num instrumento infralegal, para a eleição de diretores, esse é um caminho, mas também, né, o fortalecimento da gestão democrática. Há muitas escolas que têm projetos muito bem sucedidos de gestão democrática, e eu acho que uma coisa que a gente precisa estimular cada vez mais na nossa rede é um processo da rede aprender com a rede, né? A gente tem uma mania muito feia na rede municipal de educação, estimulada, né, pela macrogestão, né? Eu trabalhei no nível central, mas eu não ocupei cargo político, né? Eu não fui indicada por nenhum prefeito, não fui indicada por nenhuma secretária, eu ocupei cargo técnico, eu sou pós-graduada em gestão, e foi por isso que eu fui para lá, né, pela minha competência técnica, eu não fui indicada politicamente por nada para estar lá, e uma das minhas lutas sempre foi que a gente estimulasse um processo da rede aprender com a rede, para que a gente tivesse, né, bancos de talentos das escolas, dos projetos bem-sucedidos de cada escola, para que a gente pudesse saber o que acontece de bom nas nossas escolas, para que a gente não tenha que ficar importando projetos, né, de que alguém ouviu falar de não sei lá de onde, mas não, para que a gente possa aprender com o capital que já existe dentro das nossas escolas. O que as nossas escolas fazem de bom em termos de gestão democrática, e a gente possa usar isso para que uma escola aprenda com a outra, né? Porque a gente tem projetos muito bem feitos e muito bem sucedidos dentro de cada escola de gestão democrática, para que cada um aprenda com os outros, e aí sim a gente consiga fortalecer esse projeto, né? De trazer pais, trazer as mães, trazer a comunidade para dentro da escola, porque a gente sabe que o pertencimento, ele alavanca a escola para frente. Sem dúvida, sempre. Faz uma diferença danada, né? Muito. Faz sim. Você. Então, vamos lá, a infraestrutura das escolas, isso é um problemão na nossa rede, né? A gente teve um orçamento ano passado na educação que foi da ordem de 6,7 bilhões, não é um orçamento pequeno, mas é um orçamento muito mal investido. Tem muito dinheiro colocado no lugar errado, muito projeto mal pensado, tá? Feito sem priorização nenhuma. Isso é uma coisa que precisa ser vista, revista na nossa secretaria. Muito projeto que começa sem pé nem cabeça, sem nenhuma razão para começar, só porque alguém achou bonitinho. Isso é um ralo de dinheiro indo fora, sem pensar realmente naquilo que é mais prioritário, que é a aprendizagem dos nossos alunos, e hoje a estrutura das nossas escolas que estão caindo aos pedaços. Quando a gente fala em reforma, né, e manutenção das nossas escolas, elas mais ou menos vêm de dois caminhos, para quem não é da rede, nunca trabalhou com gestão na rede, né? Ou ela vem, assim, pequenos reparos, né? Vem do SDP, que é o Sistema Descentralizado de Pagamento, que é um recurso que o diretor de escola recebe ali no dia a dia, né, para pequenos reparos. Então, alguma coisa pequena que quebrou na escola, e esse diretor pode pagar com esse dinheiro, com o SDP, ou essa escola vai ser consertada através do Conservando Escolas, né, que aí é um contrato de obra mesmo. E todos esses dois recursos vêm se escasseando ao longo dos anos, não só lá na gestão atual, na gestão Crivella, já desde a gestão Eduardo Paes, esses recursos vêm se escasseando, vêm ficando cada vez menores. Então, não dá para você manter uma escola de pé se você nem tem um recurso grande para fazer uma grande obra, né, que vem do contrato da coordenadoria, do Conservando, ou que vem do recurso pequeno que o diretor recebe do SDP para fazer pequenos reparos. Então, você não vai manter a escola de pé se você não tem dinheiro. Então, o que a Bárbara falou é fundamental. A gente precisa garantir uma aprovação do orçamento, né, onde tenha dinheiro colocado na rubrica de manutenção das nossas escolas. E não ser, né, assim, garantir que a gente não tenha vereadores que sejam só despachantes do prefeito.
né? Hoje a gente tem a boa parte dos vereadores que sentam naquelas cadeiras da Câmara dos Vereadores que são só despachantes do prefeito. A gente não pode ter vereadores que façam isso, a gente tem que ter vereadores comprometidos em cobrar a aplicação do orçamento, para que de fato o dinheiro esteja garantido naqueles PTs, né, que é assim que a gente chama no orçamento, planos de trabalho, que são rubricas onde está lá carimbado que o dinheiro vai fazer aquilo, então ele tem que estar naquela rubrica, né? Ele não pode, você não pode ter um empenho que está lá colocado para uma coisa, depois você cancela aquele empenho e usa para outra coisa. Então tem que garantir que aquele dinheiro vai ser usado de fato para a manutenção daquelas escolas, né? Agora, em relação vamos dizer assim, às escolas depredadas, né, a gente não pode esquecer que a nossa Guarda Municipal ela tem uma função que é do resguardo do patrimônio público e do patrimônio municipal. Então, assim, por que a Guarda Municipal não está cuidando do patrimônio municipal? As nossas escolas são patrimônios municipais. Então, assim, a Guarda Municipal, ela deveria ter responsabilidade de estar cuidando do patrimônio municipal, que são as nossas escolas. Gente, dentro da nossa escola tem muito equipamento, né? As escolas têm ar-condicionado, as escolas têm computadores, as escolas têm notebooks, as escolas têm projetores, né? Então, assim, muitas escolas tiveram esses equipamentos roubados ao longo de anos. E a Guarda Municipal tem a sua função patrimonial, né? Então, antes de ficar fazendo discussões que não fazem o menor sentido em relação à guarda, vamos discutir se a guarda deve fazer o trabalho dela, que é a função patrimonial, que é resguardar o patrimônio da nossa cidade. E as nossas escolas são patrimônio da nossa cidade, e a Guarda Municipal tinha que estar fazendo o trabalho dela, né? A gente não consegue que a guarda faça ronda escolar e nem que a guarda resguarde o patrimônio da nossa cidade, que são as nossas escolas, né? E aí, assim, a guarda fazer o trabalho dela, que é resguardar o patrimônio da escola, e a gente conseguir essas rubricas, tanto para o Conservando Escolas, que é quem vai manter a escola de pé, né, da rachadura, da parede, da pintura, quanto desse pequeno dinheiro. Todo mundo foi diretor de escola, que é diretor de escola, sabe como que o SDP está pingando menor, né, e precisa garantir essa verba do SDP, que é da pequena rubrica ali, daquele pequeno dinheiro, para garantir assim, a pia que quebrou, a descarga que arrebentou, né, a tela que você precisa colocar, o ralo que arrebentou na cozinha, que isso também vai contribuindo para a precarização dos prédios das nossas escolas. Sem dúvida. É tanta excrescência, né? Porque dinheiro não falta, é uma malversação de fundo, de dinheiro, é tudo misturado, é roubalheira, mas principalmente péssima administração desse dinheiro, né? Tereza, posso complementar uma coisa que eu esqueci de falar? Existia na nossa secretaria uma planilha de priorização de quais escolas receberiam obras de adequação e de reforma, tá? Essa planilha existia, e aí a ideia era que o quê? As escolas fossem recebendo obras de acordo com a prioridade dessa planilha. Então, nenhuma escola deveria receber obras de intervenção e reforma se não fosse dessa planilha. Essa gestão abandonou a priorização da planilha e tem escola que já recebeu reforma mais de uma vez por interesses políticos e escolas que estão esperando reforma há um tempão. Então, assim, precisa ter um plano de priorização de quais escolas precisam receber reforma primeiro e quais têm problemas menores e podem aguardar. Então, essa planilha de priorização precisa ser retomada, esse documento existe e ele precisa ser resgatado. Simples, né? Simples. Pensou-se sobre, organizou-se, né? Já sabemos, inclusive, quais são os interesses, né, que estão por trás disso, porque a escola A, primeiro que a B, enfim, é tanta excrescência, né, tanto absurdo. Lá vamos nós para um outro problema que é igualmente sério, que pouco falado, mas igualmente sério para os alunos das escolas municipais. Eu diria também para o Estado, para os alunos que merendam na escola, os problemas parecidos. Mas a nossa preocupação está muito em cima daquele período da educação infantil e a educação fundamental do segundo ciclo, né, que equivaleria até o 9º ano, que é o problema da obesidade infantil, que muita gente acha que uma criança gordinha, necessariamente ela está bem alimentada, e a gente sabe que obesidade pode existir numa criança subnutrida ou desnutrida, porque caloria não tem nada a ver com nutriente. E, às vezes, o que falta a essas famílias falta condições mesmo financeiras de propiciar a seus filhos uma alimentação saudável, porque a alimentação saudável é cara.
Então, a escola ela tem que, de alguma forma, ajudar a suprir essa carência alimentar dessa criança, a carência alimentar dessa família. Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: há 10 anos já existe um documento no Brasil que é chamado de Guia Alimentar da População Brasileira, feito por uma série de nutricionistas, onde eles fazem, né, direciona a população para uma alimentação mais saudável. Então, existe esse guia. O que vocês acham que vocês poderiam fazer? O que de alguma forma, os vereadores poderiam tomar medidas para melhorar isso, para melhorar a qualidade da alimentação escolar, visto que a obesidade infantil é um problema de saúde pública no Brasil? Então, o cardápio da nossa merenda escolar é um cardápio muito bem elaborado, né? O Instituto Anigias, que é quem cuida da nossa merenda, ele elabora um cardápio muito bem balanceado, né? Pensado de acordo, eles chamam de per capita, né? A per capita pensada de acordo com a idade da criança, com a idade escolar. Então, você tem a per capita diferente, né? De acordo com a creche, a pré-escola, primeiro segmento, segundo segmento. Então, per capita de cereais, de proteína, de legumes. Então, o cardápio é sempre muito balanceado, de legumes, de cereais, de proteína, enfim, e também de sobremesa, fruta. Então, o cardápio da merenda escolar é um cardápio muito bem balanceado. E tem semanas diferentes, né? E entrar no cardápio da merenda, não sei se chegou a entrar, a semana vegana, né? Tem semanas temáticas no cardápio da merenda, enfim. Então, é sempre muito bem pensado esse cardápio. Eu entendo que existem algumas dificuldades de implementação no cardápio, muitas vezes, né, que passa pelo trabalho das merendeiras, que são profissionais muito competentes, mas que esbarram na infraestrutura do seu trabalho, né? Existe uma resolução que está pronta desde o final da gestão do governo de Eduardo Paes e que não foi assinada, e também não foi assinada nesse governo, que revia a quantidade de trabalho das merendeiras e que ia amenizar muito o trabalho delas, porque revia a quantidade de profissionais por cozinha. Então, isso melhora a qualidade de trabalho delas e aí, por consequência, também impacta provavelmente na aceitação do prato, né? Porque elas vão conseguir fazer, cada uma preparar menos alimento e com isso vão preparar o alimento com melhor qualidade, né? Mas isso precisa ser desengavetado. Foi um grupo de trabalho que foi feito de 2015 para 2016. Quem era diretor de escola nessa época vai lembrar. Esse GT está pronto, o documento está pronto e nunca foi desengavetado, então isso precisa ser feito, né? E aí o que eu entendo é que a gente precisa, né? Trabalhar a aceitação desse cardápio da merenda, porque a gente sabe que tem muitos estudantes que comem lá arroz, feijão e a carne e que rejeitam o legume, então precisa trabalhar a aceitação dessa merenda para os estudantes, né? Na medida do possível, introduzir também verduras na merenda, que a gente não tem, a gente tem legumes, mas verduras são poucas, mais são verduras cozidas e tal, então de repente introduzir outro tipo, mas aí acho que a gente precisa debater isso com nutricionistas, né? Mas o cardápio é muito variado. E aí, pensando, né, em escolas de tempo integral, com 3 refeições, a alimentação escolar ela consegue ser mais debatida. Em escolas de tempo parcial, né, onde o aluno só faz 1 ou 2 refeições, o desafio da merenda escolar é maior. Né? E quanto mais escolas de turno único a gente tiver, mais a gente caminha com o debate da alimentação escolar, porque os alunos fazem 3 refeições, né? Eles fazem o café da manhã, eles fazem o almoço, eles fazem o lanche da tarde. E aí você pode rediscutir esse cardápio, se repensar nesse lanche da tarde, né? Se ele precisa ser tão centrado, por exemplo, em carboidratos, né? Em biscoito, em bolo, ou se ele pode ser pensado num outro formato. Então, acho que também discutir a alimentação é também discutir o modelo do formato da grade de horário, né, e da matriz curricular que a gente vai ter. Mas, de forma geral, o nosso cardápio pensado pelo Instituto Anigias é um cardápio muito balanceado, um cardápio muito bom, inclusive pensado nessas semanas temáticas. Eu acho que o que a gente pode é ampliar a discussão dessas semanas temáticas e também focar nessa questão da ampliação do turno dos alunos, porque a gente consegue ampliar essa discussão sobre a variação dos formatos dos cardápios. Cíntia, suas considerações finais, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui com vocês nessa noite,
É um prazer imenso estar aí nessa última live, né, desse debate, desse tema tão importante. A educação é um tema muito caro para a nossa sociedade, e para mim também. Eu, desde pequena, sempre quis ser professora. Eu acho que eu nunca quis ser outra coisa na minha vida. Eu fui daquela criança que, desde pequenininha, perguntava: o que você quer ser quando crescer? Eu dizia: eu quero ser professora. E foi isso que eu me tornei. Eu falo que eu sou mais professora do que eu sou Cíntia, né? Às vezes eu me apresento como professora antes de dizer meu nome. E eu queria falar um pouco aos meus colegas professores, profissionais de educação. A gente está numa cidade que está sem rumo para a política educacional há algum tempo. A gente vem sofrendo da mão de governos que têm uma política ou uma falta de política educacional que não permite que os nossos alunos aprendam, não permite que nós, como profissionais de educação, tenhamos condições dignas de trabalho. E muito disso se deve ao fato de nós não tomarmos essa política educacional nas nossas mãos. A gente precisa ter profissionais de educação da rede municipal discutindo essa política de educação. Precisamos ter vereadores, professores da rede pública municipal sentados naquelas cadeiras. A gente não pode permitir que falem da nossa rede pública municipal, que falem da educação da nossa cidade pela gente. Tem que ser a gente. Nós temos que construir as leis, nós temos que fiscalizar as ações do Poder Executivo sobre a nossa própria rede. Ninguém mais entende mais dessa rede do que nós. Então, a gente não pode permitir que sejam outras pessoas. Então, eu faço esse apelo. Eu sou uma mulher negra, eu sou do subúrbio, mas, acima de tudo, eu sou professora. E eu entendo essa rede municipal. Um bocadinho, eu acredito. Eu vivo a sala de aula e eu também já vivi a gestão dessa Secretaria de Educação. E eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto os professores precisam, eu sei o quanto o professor sofre assédio, eu sei o quanto o diretor sofre assédio, eu sei o quanto cada pessoa que está naquele nível central também sofre assédio. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa mudar isso, e a gente precisa mudar a forma que se faz educação nessa cidade. E a gente não vai mudar a forma que se faz educação nessa cidade, nem para o profissional de educação e nem para o aluno, se nós, professores, não tomarmos as rédeas da educação dessa cidade nas mãos. Então, eu peço que você que ainda não me conhece, venha me conhecer, entre no meu Instagram, no meu Facebook, no meu site, é @CínthiaValim em todas as redes, cinthiavalim.com.br, conheça o meu trabalho e domingo, tá chegando, vai lá na urna, 40040, digita e confirma, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Isso você pode confiar. Mais uma vez, muito obrigada, Antônio, muito obrigado, Cíntia, muito obrigada, Crica. Uma ótima noite para vocês. Obrigado a vocês. Dia 15, de muito sucesso para todos vocês e todos nós, né, que a população do Rio de Janeiro escolha os seus representantes de uma forma criteriosa e, principalmente, responsável. Entendo a importância do trabalho de vocês e me coloque gente equivocada naquela Câmara novamente. Né? Então, agradeço também a Aninha, a Gabriel, que deram suporte técnico para a gente essa noite. Uma boa noite a todo mundo. Até a próxima quarta-feira.